É um prazer muito grande começar esse culto. Hoje nós vamos fazer diferente, porque eu vou fazer em casa, né? O pastor Salés permitiu e obedecendo às regras da OMS, e eu faço parte do grupo de risco, então eu vou fazer daqui de casa. Nós vamos começar orando, vamos agradecer a Deus e pedir por essa mensagem, pedir pelo culto, por tudo que nos vai acontecer. Então vamos orar. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela salvação, que é o maior e o melhor presente. Obrigada, Senhor, por usar os teus filhos, apesar das nossas falhas e limitações. Abençoe o período de louvor, os irmãos que estarão dirigindo, que vão entoar louvores ao Senhor. Aceite-os como um louvor agradável a Ti. Abençoe também, Senhor, a pregação mais tarde, que o Senhor esteja usando a Tua serva, que eu fale de acordo à vontade do Senhor e que as pessoas consigam aplicar a vida delas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para os momentos de cânticos e louvores. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. É um privilégio mais uma vez estarmos aqui para adorar a Deus e contigo na tua casa. E para começar, vamos começar então com Vamos Adorar a Deus. Davi.
Vamos cantar Este é o Dia do Senhor. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou, bem reunidos bênção ser, bem reunidos bênção ser. Dá-nos hoje a tua paz, bênção que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor, mostra tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Nós vamos agora ler o livro de Colossenses 1, 15 ao 2, 7. Eu vou ler aos poucos, porque como o texto é grande, e nós vamos fazer a pregação expositiva da continuação do livro de Colossenses. A gente começou semana passada o livro de Colossenses, o capítulo 1, do 1 até o 14, o ministro Davi fez a pregação sobre, e hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do 15 até o capítulo 2, versículo 7. E esse texto fala sobre a supremacia de Deus, de Jesus Cristo, a supremacia de Jesus Cristo. Por que isso? Porque os Colossenses, né, a carta de Colossenses foi escrita por Paulo, provavelmente a pedido de Epáfras, por volta do século 61 depois de Cristo, que foi na primeira prisão romana de Paulo. Ele estava preso, mas interessante que Colossos era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso. E Éfeso foi a cidade que Paulo foi pregar o evangelho. Só que Paulo não foi pregar em Colossos, mas apareceu uma igreja lá. Então entende-se que quem criou essa igreja, que era o líder da igreja, é Epáfras, e Epáfras ouviu o evangelho em Éfeso com Paulo, e aí ele criou essa igreja, né? Ele que fundou a igreja, e ele agora estava pedindo a ajuda de Paulo, que Paulo escrevesse uma carta aos Colossenses, pedindo que os Colossenses tivessem cuidado com a heresia, na época o gnosticismo antigo, que pregava que Jesus era mais ou menos Deus e mais ou menos homem, era um ser celestial apenas. E Paulo escreve para os Colossenses para provar que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. E aí primeiro eu gostaria de definir a palavra supremacia. Supremacia é um substantivo feminino, de acordo com o dicionário, e significa total e incontestável superioridade.
uma hegemonia, uma primazia, uma preponderância e um poder supremo. Então Paulo estava querendo provar que Jesus era total e incontestavelmente Deus e total e incontestavelmente homem. Ele era Deus também e ele veio cumprir uma missão. E aí eu separei alguns pontos aqui que a gente vai estudar, que de acordo com Colossenses, que Jesus que prova a supremacia de Deus. Primeiro, Paulo prova a supremacia de Deus aqui na criação. E vamos ler então, Colossenses, o primeiro capítulo, versículos 15 e 17, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Aqui nesse texto, Paulo está afirmando na palavra de Deus, na escritura, que Deus, que Jesus, ele era Deus também. João fala, no princípio era o verbo, João 1, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então Jesus é o verbo. E ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo para os colossenses, que na criação Jesus era soberano. Por quê? Porque ele existiu antes da criação. Ele não foi criado, ele não era mais ou menos homem, nem mais ou menos Deus. Ele era 100% Deus, e aí como Deus, ele se tornou homem. E ele estava presente na criação. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade. E aí aqui ele prova, ele diz que Jesus é Senhor da criação. Ele queria provar que Jesus, que a supremacia de Jesus, o todo poder, a toda autoridade de Jesus depende da unicidade. Para ele ser todo poderoso, para ele ter todo o poder e ser supremo e soberano acima de todas as coisas, ele tinha que ser um só com Deus. Porque os judeus creem que existe um só Deus, não creem em vários deuses. Então, Jesus era um Deus também, era Deus junto com o Pai Deus. E ele está provando aqui que Jesus estava participando da criação. Gênesis diz, no princípio, criou o verbo, e aí no final tem uma parte que ele fala assim, façamos o homem. Verbo, né, no plural, façamos o homem. Então a criação, a trindade estava presente. E aqui ele está dizendo, provando que Jesus era supremo na criação. Também ele que provou aqui que Jesus era supremo e criador e mantenedor de todas as coisas. O 16 até o 17 diz que além dele criar, ele manteve todas as coisas. Ele sustenta ainda hoje todas as coisas. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de orar para Jesus, mas Jesus é Deus. E ele também estava presente na criação. Em segundo ponto, Jesus estava presente, ele era supremo na igreja. A supremacia de Jesus na igreja. Vamos ver agora o versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses, que diz assim: Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Então aqui está dizendo que Jesus é o Senhor da igreja, ele é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo, os membros são o corpo, os irmãos, todos os outros e os colossenses eram o corpo, Jesus era a cabeça, ele era superior na igreja como criador e salvador. E aqui também, no terceiro lugar, a supremacia de Jesus estava na reconciliação. Aí Paulo prova a supremacia nos versículos 19 até o 23, a supremacia de Jesus na reconciliação. Eu vou ler aqui, 19 a 23, diz assim: porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então foi Deus que quis, Deus era todo poderoso. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, que entra Jesus, por meio dele, Jesus, que é Deus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as coisas que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estrangeiros, inimigos no entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. E se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele está falando aqui que Jesus, ele era soberano na reconciliação. O sacrifício dele foi suficiente para o perdão dos pecados, dos nossos pecados. Nada do que nós fizermos vai nos dar a salvação. Mas tudo que Jesus fez foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. E ele estava falando para os colossenses que se eles tinham essa percepção, se estavam firmes na fé, é porque eles podiam crer. Se eram firmes, se permaneciam firmes na fé, eles estavam firmados também em Cristo. Cristo era o fundamento e ele era 100% Deus. E ele está provando aqui, dizendo que Jesus era 100% Deus e ele fez parte da reconciliação. Para ele reconciliar o homem com Deus, ele só poderia ser Deus. O homem não pode reconciliar o homem com Deus. Só Deus que podia reconciliar o homem com Deus. Só ele que pôde, e Jesus era Deus. Então, por isso que ele, por não ter pecado, por ser Deus santo e poderoso, ele morreu na cruz, assumiu os nossos pecados, as nossas culpas e veio nos salvar e nos purificar desses pecados, nos reconciliou. Adão, que é considerado o primeiro homem, foi que pecou e afastou-se de Deus, da comunhão. Jesus, considerado o segundo homem, nos uniu a Deus. Por que ele fez isso? Por ser o próprio Deus. E, em último lugar, em quarto lugar, a supremacia de Jesus no ministério de Paulo. Os versículos 1, do 24 até o capítulo 2, versículo 7, fala sobre a supremacia. Aí Paulo começa a explicar qual é a supremacia, a soberania de Deus na vida dele, a soberania de Jesus no ministério dele. E aí eu vou ler o 24 até o 2:7. O trabalho de Paulo no ministério. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste ministério, a saber, Cristo em vós e esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu trabalho, lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, e em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Então, esse último texto fala que Jesus habita
os crentes e a sua esperança e glória. O versículo 27 fala que ele é a esperança e glória daqueles que creem, dos cristãos. E ele estava falando para os colossenses: não estou aqui agora, não estou presente com vocês, não posso ir aí, mas eu sei que o Espírito de Deus está. E se vocês estão firmados nele, eu tenho certeza que Deus vai dar forças para vocês. E vocês vão crer que Jesus é 100% Deus. E Jesus está com vocês. E ele é soberano. E ele foi soberano no meu ministério. Ele me chamou para pregar o evangelho para vocês. E que se ele não fosse 100% Deus, não adiantaria nada eu estar pregando o evangelho, ter falado de Jesus para vocês e vocês terem aceito. Claro que através de Epáfras, no caso, mas eles entenderam e aceitaram o evangelho. Então Jesus, ele está dizendo aqui, Paulo, que Jesus é supremo. Ele era supremo, foi e é supremo na criação, ele foi e é supremo na igreja, ele foi e é supremo na reconciliação do homem com Deus, e ele é soberano e supremo no ministério de Paulo. E também ele é supremo e soberano na minha vida, na vida de você. Se Paulo escrevesse hoje uma carta para a igreja, para Teixeira de Freitas, para essa cidade, que a cidade era Colossenses, ou escrevesse para o nosso país, ou para qualquer outro país, o que será que ele escreveria? Com certeza ele diria que Deus é soberano e que o mesmo Deus daquela época é o Deus de hoje e que Jesus veio naquela época, há mais de 2000 anos, cumprir a missão de tornar-se como homem para nos salvar. E eu queria só finalizar com uma história de um peixe. É uma história de uma vez um professor de crianças, ele queria pregar para as crianças sobre que Jesus tinha vindo ao mundo, que Deus tinha se colocado como homem para salvar. Ele pensou: como que eu vou fazer isso? Aí orou, estudou, leu a Bíblia. Chegou um dia, na hora que estavam todas as crianças lá, ele levou um aquário bonito com peixe. E aí ele chegou e falou: crianças, eu queria pregar uma mensagem para vocês, mas antes eu queria a ajuda de vocês. Eu estou aqui com esse peixinho no aquário. Ele é meu, eu comprei, eu amo, e todos os dias eu falo pro peixinho: peixinho, eu te amo. E o peixinho não fala nada, só sabe nadar de lá para cá e bater a boquinha. E aí eu tô aqui pensando: como que eu vou fazer para esse peixe entender que eu realmente o amo? E aí uma criança falou uma coisa, outra criança outra, aí uma criança levantou a mão e falou: você tem que se tornar peixe como ele. Aí ele vai entender. Aí o homem falou assim: pois é isso que acontece. Jesus se tornou homem para que a gente entendesse o grande amor dele por nós. E Paulo estava provando aqui a supremacia de Jesus, que ele era 100% Deus e que Deus se tornou homem para que nós pudéssemos entender um pouquinho do grande amor dele para conosco. E se a gente entendesse isso, ele entraria em nossa vida e faria morada. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a supremacia dele nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Para finalizarmos então nesse momento, vamos cantar Um Lindo Dia Eu Amei Te Encontrar. Eu almejo encontrar a eterna glória que prometida está. Vida, alegria, posso entrar
mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus irá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Estamos chegando mais no final do nosso culto e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu gostaria de dar uns avisos antes, gostaria de avisar que os irmãos que ainda não puderam devolver os dízimos e as ofertas, procurem a irmã Luciene na semana. Ela está aqui de segunda a sexta, a partir da tarde, a partir de 1h, e ela está recebendo os dízimos e ofertas dos irmãos, porque ainda nós não estamos podendo congregar no templo, mas os irmãos têm, graças a Deus, honrado. Então, os irmãos, por favor, e se tiver algum irmão que tem alguma restrição, que faz parte, como eu, do grupo de risco, e não pode ir levar o dízimo, entre em contato com a irmã Luciene, com a diretoria da igreja, que os irmãos irão até lá para poder pegar o dízimo do irmão. Outro aviso é que hoje à noite, às 18h, vai haver o culto infantil, na live, é claro, transmitido no Facebook da igreja, no YouTube, e às 19h o culto da noite. Que os irmãos continuem abençoando, que Deus continue abençoando a vida de vocês, e eu vou orar agora agradecendo mais uma vez e terminando esse culto. Senhor Deus, muito obrigada pela vida de cada pessoa que ouviu essa mensagem, que ouviu os louvores, que o coração delas estejam abertos para entender a mensagem da salvação, o evangelho do reino, e que elas possam, Senhor, fazerem, se não fizeram ainda, uma decisão de se comprometerem em servir ao Senhor e receber o Senhor como supremo Senhor e Salvador na vida e descansar no Senhor. Aquelas que já têm o Senhor, continuem descansando, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, também no controle dessa pandemia, no controle dessa doença, dessas enfermidades e da crise econômica. Sabemos que o Senhor é soberano e que nós possamos descansar no Senhor, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Obrigada pela vida dos irmãos que fizeram o louvor, pela vida de todos eles que participaram, tocando, cantando. Sabemos que o Senhor está na vida deles, que o Senhor continue usando os teus filhos e que o Senhor cresça e que eles diminuam a cada dia. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém.